O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na quarta-feira de cinzas, colocamos as cinzas sobre a nossa cabeça numa atitude de reconhecimento que nós precisamos melhorar. E o sacerdote disse para nós, enquanto ele colocava as cinzas sobre a nossa cabeça: lembra-te que és pó, e ao pó retornarás. Convertei-vos e crede no Evangelho. Essas foram as duas frases que era opcional. Algum sacerdote falou: lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Ou ele disse: convertei-vos e crede no Evangelho. Essas cinzas, elas continuam. E a frase do sacerdote, e espero que você tenha ouvido, ela está ressoando dentro de nós. Eu sou pó e ao pó irei retornar. Eu preciso me converter e crer no Evangelho. É isso. Quando nós tomamos essa atitude de conversão, de mudança de vida, nós nos colocamos do lado de Jesus. Quando nós persistirmos em não cumprir o que Deus nos manda, nós nos colocamos contrário a Ele. Então, você está do lado de Jesus ou não? É o Evangelho de hoje. O ensinamento principal aqui para esse tempo da Quaresma é justamente esse. As autoridades religiosas daquele tempo não acreditavam em Jesus, então eles se colocaram contra Jesus. E tudo que Jesus fazia era motivo de contrariedade para eles. Então, quando Jesus expulsou aquele demônio mudo que estava naquela pessoa, eles falaram que Jesus estava expulsando pelo dedo de Satanás, por Beelzebu. Como que o demônio vai fazer uma obra boa
Como que um demônio vai tirar uma pessoa de uma situação dessa? Ele vai querer escravizar. Mas eles se colocaram contra Jesus. E Jesus conclui o evangelho, porque depois Jesus dá uma repreende-os, mostrando a verdade, e depois Jesus termina dizendo: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Lucas capítulo 11, do versículo 14 a 23. É interessante que hoje, na primeira leitura do livro de Jeremias, capítulo 7, de 23 a 28, e eu pediria que depois você lesse para complementar a meditação de hoje. Há um lamento de Deus dizendo o seguinte: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi minha voz. Assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. É um lamento, uma preocupação de Deus de saber que as pessoas, em vez de andarem para frente, estavam andando para trás. Em vez de obedecer a Deus, estavam desobedecendo a Deus. E a tristeza de Deus não é simplesmente pela desobediência em si. Claro que é isso aqui também. Mas a recompensa dos desobedientes será a condenação ao fogo do inferno. Aos que obedecerem, o céu. E agora Jesus está dizendo no Evangelho que quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa. Você está do lado de Jesus? Não adianta você dizer que está do lado de Jesus e não está cumprindo os mandamentos, os ensinamentos do Senhor. É ilusão dizer que está do lado de Jesus e não cumprindo o que ele pede. É ilusão. Você está contra Jesus. Você está mentindo contra você mesmo. E aí eu estou me avaliando. As minhas atitudes. É de quem está do lado de Jesus ou contra Jesus? Me recordo agora de Santo Inácio de Loyola. Nos exercícios espirituais. Se você puder, um dia, faça esse retiro chamado Retiro Inaciano. Santo Inácio, ele recebeu por inspiração divina esse retiro, e todas aquelas pessoas que faziam o retiro inaciano, elas mudavam completamente de vida. Era até um ponto para os vocacionados de Santo Inácio, era fazer o retiro, porque quando faziam o retiro, eles mudavam de vida. E o retiro, esse retiro chamado Retiro Inaciano, tem um momento lá das meditações, porque o retiro ele é feito a partir das meditações do Evangelho. Santo Inácio fala que existem duas bandeiras. Para compreender isso é porque Santo Inácio ele é da época em que as pessoas conquistavam os reinos, então existiam aquelas guerras, as pessoas iam, os cavaleiros iam lá para conquistar aquelas cidades, e eles sempre levavam uma bandeira para mostrar, né? Eles estão lutando pela bandeira daquele do país dele, do reino dele. E também, né, com as guerras, né? Por causa das guerras, aquela bandeira era para indicar, eles eram patriotas, estavam lutando pelo país dele. Então, tanto do lado dos inimigos, como do lado dos outros, eles iam com a bandeira. Era a indicação de quem era eles.
Então ele faz um exercício espiritual usando as duas bandeiras. Ele diz: uma bandeira é do diabo, do reino das trevas, do reino do inferno, e a outra é do reino da luz, é do reino dos céus. Então, na bandeira do inimigo estava Satanás e do amigo estava Jesus. E aí, Santo Inácio faz a pergunta: em qual das duas bandeiras você vai estar? Você vai defender? E ele deixa bem claro: quem estiver com a bandeira do diabo é um derrotado, nunca vai vencer, porque aonde que o diabo vai vencer Jesus? Ele já foi derrotado. O que ele quer agora é nos levar para lá também. A alegria do diabo é nos tirar da bandeira de Jesus e colocar do lado da bandeira dele. Essa é a alegria. Porque ele sabe que aí iremos para o inferno, e quem quer ir para o inferno? Eu não quero ir. E aqueles que estiverem com a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo já é o vitorioso. Então, qual das duas bandeiras você vai querer? E é o que Jesus está dizendo. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa. Você está compreendendo? Qual das duas bandeiras você está? Quem cumpre os mandamentos da lei de Deus, quem ama a Deus, quem serve a Deus, está a favor de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não quer cumprir está contra. E hoje essas ideias modernistas que estão entrando na igreja, que é justamente ideias que vão contra os mandamentos, contra os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, estão entrando e estão querendo dizer que agora tudo mudou. Não, não mudou. E quem está querendo mudar não está do lado de Jesus Cristo, está contra Jesus. Então, quem é a favor da eutanásia, quem é a favor do aborto, quem é a favor da ideologia de gênero, está contra Jesus. Não está a favor de Jesus, está contra Jesus. Então, aqueles que estão na igreja e estão dizendo que isso é possível, que pode, está contra Jesus. Ele está se enganando dizendo que está do lado de Jesus, mas ele está contra Jesus. Porque não é o que Jesus ensinou. E tem gente dizendo que isso é coisa da igreja. Não, não é assim. Porque a igreja, ela deve ensinar o que Jesus ensinou. Imagina se a igreja ela entra agora numa situação de ensinar o que é contra o que Jesus ensina, a igreja se põe contra. Mas eu quero dizer para você que a igreja não está contra Jesus, a igreja está a favor de Jesus. Agora, pode ser que existam pessoas e até autoridades da igreja que estão ensinando errado, mas não é a Igreja Católica, porque às vezes nós temos uma mania de querer generalizar, dizendo que agora é a igreja. Não, não é a igreja. Essas ideias aí de revolução, essas ideias revolucionárias, essas questões de ficar dizendo que só o pobre vai se salvar. Não, quem vai se salvar são aqueles que cumprem os mandamentos, que vivem com Deus. Esses irão se salvar. E aí está incluído rico e pobre. Tem pobres que não estão cumprindo a lei de Deus
e estão se colocando contra Jesus. Existem ricos que estão se colocando contra os ensinamentos do Senhor, então eles estão contra Jesus. Mas existem pobres que estão cumprindo a lei de Deus, estão a favor de Jesus, e tem ricos que estão cumprindo a lei de Deus e estão a favor de Jesus. Você está compreendendo? Então nós não podemos seguir essas ideias que vão contra. Hoje nós precisamos conferir na Sagrada Escritura, conferir ali também no catecismo da igreja, nos ensinamentos dos santos padres, é garantia de estar a favor de Jesus, de estar do lado da bandeira de Jesus. Se você está ali firme no que o catecismo da Igreja Católica ensina, o que a igreja nos ensina através do magistério, que é fiel, porque infelizmente é duro ter que dizer isso, mas existe o magistério da igreja que não está a favor de Jesus, não está ensinando o que Jesus ensinou. O magistério aqui é representado, pelos bispos e tudo mais. E essa é uma grande verdade. Mas existem bispos muito bons que estão ensinando o que é o correto e eles estão do lado de Jesus. Eles não estão permitindo que essas ideias modernas do liberalismo, tudo está liberado, tudo está bom, não. Não. Existem bispos que estão ensinando e padres que estão ensinando o correto. E eu não estou falando aqui para ficar falando mal de um e de outro, não. Porque até eu tenho que colocar minha barba de molho e tenho que observar se eu estou ensinando o correto também. E Deus me livre de estar ensinando o errado. Porque eu tenho que ensinar o certo, porque eu tenho que me colocar do lado de Jesus. Eu não posso me colocar contra Jesus. E dizendo que aquilo ali é o ensinamento de Jesus. Não posso. Porque eu irei prestar conta dos meus atos. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Você está compreendendo? Muito cuidado com essas ideias aí. Porque esse padre falou, aquele outro padre falou. Sim, mas o que aquele padre falou está conforme? Deus não permite o adultério. Não se pode adulterar um homem e uma mulher casados na igreja. Não pode deixar a mulher para viver com uma outra. Não pode. Agora, se querem, vai buscar o tribunal eclesiástico para resolver. E aí o tribunal eclesiástico vai avaliar tudo e vai ver se aquele casamento aconteceu ou não. Mas simplesmente eu chegar e dizer assim para uma pessoa que está separando-se ou que está separado, e dizer, não, você pode viver com uma outra pessoa, que o importante é você ser feliz. Me desculpe, se eu disser isso, eu estou contra Jesus. Eu me coloquei contra Jesus. Você entendeu? Nós não podemos nos colocar contra nosso Senhor Jesus Cristo. Os ensinamentos de nosso Senhor não mudam. Não vão mudar. Será sempre o que ele ensinou, o que ele passou para os apóstolos. E os apóstolos passaram para nós. Esse é o ensinamento correto. Agora começar a dizer, não, mas agora mudou. Não mudou. Isso aí é da bandeira do inimigo. É daqueles que se colocaram contra Jesus. Esses são aqueles que estão dispersando, como Jesus está falando aqui hoje. Então vamos rever a nossa vida. Não nos coloquemos contra Jesus. Não vamos entrar nessas ideias dos filósofos ateus que estão trazendo. Marx
não é um filósofo que nós devemos ouvir. Vamos ouvir Santo Agostinho, vamos ouvir Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu, vamos ouvir todos esses. Você entendeu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima.